Graça e paz, queridos. Aleluia. Você que está nos visualizando, deixa o seu oi aí para nós podermos localizar aí a nossa entrada. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Cris. Amém. Amém. Mais uns minutinhos só, já vamos iniciar. Você que tem o seu pedido de oração, pode ir deixando aí para que nós possamos estar orando no final. Glória a Deus. Você que está chegando, bem-vindo. Tivemos uma diferença aqui, mas já estamos nos acertando. Bem-vinda, Fer. Bem-vinda, irmã Sônia, aqui conosco, Giane. Glória a Deus, irmã Rita, paz, bem-vinda também. Amém. É que nós tiramos hoje, fizemos uns testes aí com o preletor e aí eu voltei para o público, mas ele pulou de novo onde eu estava no limitado. E aí por isso que a gente estava difícil de conectar aí com vocês. Mas graças a Deus tudo bem. Olha a Aline, minha prima, bem-vinda, querida. Elvira também aqui conosco, bem-vinda. Graça e paz. Aleluia. Aguardando o nosso preletor aí. Irmã Ruth também, bem-vinda, minha amada. Cássio, meu aluno querido também, bem-vindo. Amém, graça e paz. Mais uns minutinhos, estou aguardando aqui só a solicitação do nosso preletor. Charlie também, bem-vinda, minha amada. Chico, Rose também, bem-vindos. Norcides, estou aguardando você só. Aleluia. Está assim. Biraci, novamente. Girlene também, bem-vinda aqui conosco. Pastor Samuel Targino, bem-vindo, meu querido. Aguardando aí o nosso preletor. Enquanto isso, quero convidar você. Acenda a luz ali, por favor. A leitura comigo do Salmo 58, versículo 11. Salmo 58, versículo 11. Agora sim. Agora foi.
Bem-vindo aí o nosso preletor. Tem que ser ao contrário, né? Tem que ser assim, né? Eu não consigo mexer em nada aqui mais, senão... Tá bom Vocês assim estão me para vendo? você? Tá ótimo. Vindo legal? Tô ouvindo vocês bem. Amém. Bem-vindo, meu irmão. Bom ter você aqui Obrigado, é um conosco, prazer, viu? pastora. Amém. Eu quero convidar você que está conosco a abrir então a sua Bíblia no Salmo 58, versículo 11. Vamos ler junto este Salmo 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa é uma palavra de Deus para alegrar o nosso coração. Em tempo de Covid, em tempo de quarentena, em tempo onde as pessoas têm estado meio que desesperadas, depressivas, ansiosas, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que ainda está por vir, nós não sabemos por quanto tempo ainda permaneceremos nessa quarentena, mas a palavra de Deus diz que Ele nos fartará, Ele nos fortificará, Ele alimentará a nossa alma, Ele é aquele que nos sustenta em todo tempo, Ele é aquele que vai jorrar em nós um manancial de água viva, porque Ele é fonte de água da vida. Amém? Que você possa receber essa palavra do Senhor esta noite, que você possa descansar nele, que você possa, independente daquilo que você está vivendo hoje, saber que Ele está controlando a direção, Ele tem o comando, Ele é aquele que cuida de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Descansa nele, espera nele e tenha certeza de que ele suprirá você em todas as áreas da sua vida. Eu quero convidá-lo nesta noite a baixar a sua cabeça e fazer uma oração de gratidão a Deus. Lembrando sempre que se nós chegamos até aqui nesta noite, foi porque o Senhor nos permitiu. Muitos tentaram, muitos essa semana tiveram tantas lutas ao ponto de estar numa cama, num hospital, com familiares enfermos, em outros tipos de dificuldades, mas nós louvamos a Deus, porque Ele preparou este momento especial para estarmos juntos na presença dEle. Oremos neste momento. Baixe a sua cabeça. Ó Deus grande e amado, nós rendemos honras e glórias a teu santo nome, Pai. Obrigada pela sua presença aqui conosco, Senhor. Obrigada pela provisão do Senhor em dias difíceis, que nós sabemos que do Senhor vem a provisão, porque do Senhor vem o socorro, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente nos momentos de tribulação. Ó Deus, nós te louvamos, porque independente de tudo que temos vivido, onde muitos têm perdido a esperança, nós temos esperado em Ti. Temos esperado no Senhor, que é o nosso Pai, que pode todas as coisas e que das nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e recebe a nossa adoração neste momento. Toma a direção deste culto, Espírito Santo de Deus, e opera segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bem-vindos todos vocês aqui conosco, Daniel Dandão, Cristina Matos. Olha aí, não vale não. O pastor Samuel Targino entrou aqui, ó. Olha lá, ó. Deus lhe abençoe, jovem Norcides. Olha lá, hein, pastor? Ah, quero ver todos domingos aqui agora. Vou ficar de olho. Rodrigo Gavioli, bem-vindo também, irmão. Cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, queridos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão. Lembrando que nós estamos com a família toda aqui, né? Pastor Ubiraci ministrou primeiro, depois a nossa amada Ubiraci também. Hoje o genro, o Norcides que está conosco, a família abençoada aqui trazendo uma palavra do trono de Deus. Amém? O irmão Norcides já terminou o seminário, está prestes a ser consagrado pastor para a glória de Deus.
Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui conosco, viu? Fique à vontade. A palavra está com você agora, meu irmão. Amém, pastora. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Como a pastora falou, né? É o meu sogro, a minha sogra e agora eu, né? Fizemos uma linha aí. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Tem ministrado ao meu coração, um pouco daquilo que Deus tem falado profundamente ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra especial ao seu coração, especial para ti nessa noite. Amém? Sem perca de tempo, vamos meditar um pouco naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pastora, está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Maravilha, então. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos de Filipenses. Confesso que nos últimos dias eu tenho meditado bastante em Filipenses. Filipenses tem mexido muito comigo, né? E a carta de Filipenses é uma carta especial, né? É uma carta muito pertinente para os dias atuais, né? Muito idêntica com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e mexe muito com essa questão de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, né? Filipenses capítulo de número 2, vamos ler alguns versículos. Vamos começar do versículo 1, vamos ler um pouquinho de alguns versículos aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Filipenses capítulo de número 2, versículo 1, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, contemplai a minha o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriedade seu, senão também cada qual o que tem um dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14. Acompanhe comigo. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, queridos? Amém. Vamos ler só mais 2 versículos e eu encerro aqui, o 17 e o 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o meu sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai, pedindo para ele se congratular com eles, se alegrar com eles. Amém? Porque eu quero ministrar nessa noite, eu quero falar um pouco sobre salvação, né? Nos dias de hoje, nós temos ouvido pouco falar sobre salvação,
E eu acho que nós precisamos todos os dias voltar a nossa memória a respeito daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e daquilo que Ele ainda vai completar em nossas vidas. Não podemos nos esquecer dessa salvação que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele estava falando em meio a alguns problemas relacionados ao dia a dia, à convivência dos irmãos no meio da comunidade cristã. Ele estava exortando aqueles irmãos a viver de forma diferenciada de uma geração perversa. Olha, o apóstolo Paulo estava dizendo para ele o seguinte: olhe para essa geração do jeito que eles vivem e vivam de forma diferente. Foi por isso que nós lemos do versículo 1 até o versículo 18 para entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles irmãos. O apóstolo Paulo estava trazendo um panorama para eles e falando: olha o seguinte, eles estão vivendo desta forma, mas essa não é a forma que eu quero que vocês vivam. Essa não é a forma que as Escrituras, que Jesus Cristo quer que vocês vivam. Vivam de forma diferente. Essa geração é uma geração pervertida. Vocês não podem viver da mesma forma. O apóstolo Paulo também estava alertando eles a respeito do partidarismo que estava tomando conta dos filipenses, né? Causando divisões e brigas. Então o apóstolo Paulo estava alertando: olha, essa não é uma prática dos santos de Deus, essa não é uma prática daqueles que foram convertidos pelo poder do Evangelho. Não vivam em brigas, em discussões, em intrigas. O apóstolo Paulo também traz uma exortação para que eles vivam do mesmo modo como Jesus. Simplesmente viver diferente. É viver da forma como Cristo viveu. Aí mexe muito conosco. É difícil? É muito difícil. Mas nós precisamos nos esforçar dia após dia para viver da mesma forma como Cristo viveu. Após o exemplo de humildade e obediência na vida de Cristo, Paulo convida os filipenses a desenvolverem a vossa salvação com temor e tremor. E aqui eu quero trazer o seguinte tema: o desenvolvimento da salvação no meio da igreja cristã. O desenvolvimento da salvação no meio do corpo de Cristo. E quando a gente fala no meio do corpo, ele vai muito além do que simplesmente dentro das quatro paredes do templo. Na igreja. A igreja é junto com pessoas, é com o próximo, é com o outro que está ao nosso lado, é o nosso irmão que está ao nosso lado. Desenvolvei a vossa salvação. Eu confesso que eu nunca tinha escutado falar sobre desenvolver a salvação. Porque quando Cristo ele nos dá esse presente de forma gratuita, ele fala: olha, eu quero transformar a sua vida. Olha, eu quero fazer com que você viva em novidade de vida. Então Cristo, ele nos dá esse presente, a nossa vida, a partir daquele momento, começa a ser diferente. Mas uma pergunta, ela vem ao nosso coração a partir do momento que nós descobrimos que Cristo está nos dando esse presente. Eu sou salvo, e daí? O que eu faço com essa salvação? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas Deus ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para te entregar essa salvação. E você tem feito o que com essa salvação? A salvação que Cristo te deu, a salvação que Cristo depositou sobre a sua vida, não foi simplesmente para que venhamos fazer uma vida religiosa, simplesmente ir na igreja, voltar. Não é simplesmente isso. Cristo não quer isso para nós. A salvação ela é um dom oferecido por Deus aos homens e às mulheres que Ele escolheu. Deus entregou essa salvação. Foi Ele que deu essa salvação. Isso é um presente dele. Sendo assim, não se trata de algo que nós conquistamos. O Evangelho não tem nada a ver conosco. O Evangelho tem a ver com o poder de Deus, com a maravilhosa graça de Deus, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho é muito, muito pouco a respeito de nós e muito mais a respeito de Cristo e a respeito da sua obra na linha da história. Sendo Deus, ele se humilhou, ele assumiu a posição de homem, ele se humilhou para mostrar para o ser humano o nosso papel. Se humilhe, você não é nada.
Você não é nada, se humilhe. Tem a ver com Deus, tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo. A salvação, ela nos foi dada de graça. Mas aqui eu chamo a sua atenção. Ela nos foi dada de graça, mas isso não torna a salvação barata. A salvação que Cristo entregou à sua igreja foi conquistada. Que Cristo conquistou a salvação e entregou à sua igreja. Pedro, em sua carta, no capítulo 1, no versículo 19, ele nos diz o seguinte: que a salvação foi comprada por preço de sangue. Foi por preço de sangue, querido, que Jesus comprou a salvação para te entregar. Ela nos foi dada de graça, mas ela não é barata. Custou muito. Custou muito. A salvação, ela é uma ação de Deus nas nossas vidas, onde Ele inicia e Ele termina a boa obra. É o Senhor que está totalmente ali efetuando a salvação em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele nos mostra que Jesus nos salvou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos inertes, nós estávamos sem poder fazer nada diante da situação, e Jesus Cristo, ele veio com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder. Ele disse: olha, eu vou te restaurar, olha, eu vou te trazer vida. Ele soprou vida em nossas narinas, e nós podemos novamente enxergar e ver a maravilhosa graça que Ele derramou sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Jesus aleluia. Cristo nos salvou, queridos. E daí? Essa pergunta, ela tem sido no meu coração, na minha mente. Jesus Cristo nos salvou, e daí? Que você possa fazer essa pergunta todos os dias. Jesus Cristo me salvou, e daí? O que Ele quer de mim agora? O que Ele requer da minha? Não, queridos. Não foi para isso que Jesus Cristo, Ele entregou o seu único Filho na cruz do Calvário. Não foi para isso. Cristo nos deu a salvação, a fim de que nós viéssemos nos mover e não nos paralisar no meio da igreja ou numa cadeira. Cristo, Ele veio trazer essa salvação em nossas vidas, para que nós viéssemos mover essa salvação e continuar movendo, fluindo, não ficar paralisados. O desenvolvimento da salvação, abordado por Paulo, traz o sentido de cultivarmos algo que nós recebemos. Cultivar, queridos. Eu não sei se todos já se depararam com uma plantação. Uma plantação existe em vários processos. Não é simplesmente eu chegar em uma terra boa, jogar a semente e ela simplesmente do nada vai brotar e vai sair. Não, existem os processos. Eu preciso acompanhar esses processos. Eu preciso me adequar a esses processos. Cristo, Ele depositou essa semente. Essa semente tem possa cada dia mais ser frondosa, bonita e dar frutos. Nós recebemos essa salvação de graça de Deus e precisamos cultivá-la dia após dia. Recebemos de graça a salvação e precisamos diariamente mostrar para que essa salvação faz sentido em nossas vidas. E esse cultivo, ele é algo difícil, ele é algo árduo, ele é algo complexo. Esses versículos, eu quero frisar aqui os versículos 14 a 18. Eu vou me ater nesses poucos versículos, nesses 4 versículos, para que nós venhamos meditar sobre esse desenvolvimento da salvação. Nós já falamos aqui que Cristo nos salvou, que Cristo nos deu esse presente, que Cristo, por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário, Ele depositou essa salvação em nossas vidas. Mas e daí? E agora? Como é que eu faço? De que forma eu desenvolvo essa salvação na minha vida? E o apóstolo Paulo, nesses 4 versículos, ele vai nos trazer alguns aspectos práticos de como nós podemos desenvolver essa salvação diariamente.
No versículo 14, acompanhem comigo o versículo 14, queridos. O apóstolo Paulo fala o seguinte: fazei tudo sem murmuração. E aqui está aqueles que Deus entregou, que Jesus Cristo entregou a sua salvação, eles não vivem uma prática de murmuração. A murmuração, queridos, ela corrompe o coração, ela destrói as pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar com uma pessoa que vive o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, o tempo todo brigando ali, questionando, nunca tá bom, tá sempre reclamando. É uma pessoa que você percebe que ela não está bem e ela destrói os laços de amizade à sua volta. As pessoas à sua volta começam a praticar a mesma coisa porque ela está vendo aquilo e você consegue contaminar as pessoas. Então, os salvos, eles não devem viver uma vida de murmuração. Nós vamos falar um pouco à frente sobre a contenda, mas a contenda, ela se refere a uma atitude interna. Ou seja, uma atitude, uma atividade da mente e do coração. Enquanto a murmuração é algo externo. É algo que a pessoa coloca para fora e começa a reclamar. Olha, tá ruim isso daqui, a vida não tá boa, a vida tá difícil. Olha, o meu salário só tá cortado todo mês. Olha, o meu trabalho, meu patrão só vive pegando no meu pé. Olha, em casa não tá fácil, a vida tá difícil. É uma pessoa que só vive reclamando. Constantemente está murmurando. E é algo que coloca para fora. É aquilo que nós manifestamos, algo que vem do coração e da mente, e nós colocamos para fora. Nem murmureis, como pelo exterminador. 1 Coríntios, capítulo 10, amigos, contra Deus e contra Moisés. O povo estava reclamando, nunca estava bom. O povo de Israel é um exemplo perfeito para falarmos sobre essa questão da murmuração. Deus tirou o povo do Egito, o povo estava na metade do caminho. Deus fez milagres, Deus conseguiu tirar o povo de aqui. Nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. E começou a murmurar, começou a reclamar. O povo já tinha experimentado da graça, da maravilhosa graça de Deus, do milagre de Deus, da provisão de Deus, e estava reclamando. E é assim nos nossos dias, queridos. Nós contemplamos dia após dia dessa bênção de Deus, da bênção da vida. Nós contemplamos dia após dia de Deus nos derramando de milagres, de bênção, que Deus, ele é bom, e Deus, ele é maravilhoso, e Deus derrama milagres e milagres. Eu tô magoado com o Senhor, porque o Senhor não me deu Coca-Cola hoje. Eu só tomei água. Não podemos, queridos. Não podemos. Deus tem nos dado a vida. A vida. Isso já é motivo suficiente para nós olharmos para os céus e falar: Senhor, obrigado, porque eu estou vivo. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Aleluia. porque o Senhor fez com que eu respirasse hoje. Obrigado, Senhor. O teu fôlego de vida nas minhas narinas. Não sejamos como os israelitas que murmuravam dia após dia durante 40 anos no deserto, murmurando e murmurando. O exemplo de Cristo nos versículos acima nos mostra que mesmo ele sofrendo, e aqui eu trago novamente, Cristo é o exemplo supremo nas Sagradas Escrituras. Ele é nosso exemplo maior. Cristo mesmo, Deus, se humilhou, assumiu a forma humana. Mesmo sendo humilhado, Cristo não murmurou. Mesmo Cristo passando por calúnias, mesmo Cristo sendo Deus, sendo Filho de Deus, passando por várias humilhações, ele não reclamou. Como a ovelha muda, Isaías nos fala. Ele foi guiado e mesmo assim ele não abriu a sua boca.
Cristo, ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, para falar: olha Deus, você me trouxe para aqui, para a terra, para sofrer. Cristo, ele tinha todos os exemplos, todos os motivos, mas mesmo assim ele não murmurou. Glória a Deus, aleluia. Salvos em Cristo Jesus, eles não vivem uma vida de murmuração. Quer desenvolver a sua salvação, querido, dia após dia? Não murmure. Quer desenvolver essa salvação que Deus tem depositado em sua vida? Agradeça. Seja grato a Deus todos os dias pelos benefícios que Ele tem depositado sobre a sua vida. Olha que são muitos e muitos benefícios, queridos. São muitos motivos. Estamos vivendo em um tempo de pandemia. Nós temos que levantar os nossos olhos para o Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado saúde. Aleluia. Se mesmo o Senhor se isso tem acontecido, se você tem passado por um momento de doença, agradeça ao Senhor, porque Ele tem te dado graça para suportar tudo isso. Amém. O Senhor tem nos dado graça. Os salvos em Cristo Jesus não murmuram. Ainda no versículo 14, na parte B, ele fala que os salvos no Senhor, eles não vivem uma vida de contenda. Na parte B fala assim: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Olha, vocês não devem viver uma vida de murmuração nem de contendas. Contenda é a ação ou efeito de contender, de brigar, conflitos, discussões, lutas, combates, discórdias. Os salvos em Cristo Jesus não têm essas práticas no seu meio de convivência. Essas práticas causam atrito. E Cristo está falando o seguinte: olha, não vivam dessa forma. Não vivam no meio da contenda. Isso vai destruir vocês por dentro. Muitas pessoas têm morrido por conta das contendas geradas por irmãos na fé. Eu falo isso por tristeza, eu não falo isso com alegria, eu falo por tristeza, porque muitas pessoas têm definhado, têm morrido, têm perdido a alegria da salvação, têm perdido a alegria de estar novamente em comunhão, porque as pessoas têm levado contendas para o seu meio de relacionamento. Deus. Isso não é novidade, queridos. O apóstolo Paulo já estava alertando para os filipenses. Olha, isso está acontecendo no meio de vocês. Olha, como essa geração tem vivido. Não vivam dessa forma. Não deixem que essas contendas, que essas intrigas, por partidarismo, por vanglória, entrem no meio de vocês. Combatam isso. Não permita. Olha, se você tem se sentido menor, se você tem se sentido maior, olha o exemplo de Cristo. Se faça o menor. Aleluia. Não queira ter mais do que os outros, não queira ser maior do que os outros. Se o próprio Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou e assumiu a posição de homem. Imagine nós, o que Jesus Cristo quer de nós, como a sua igreja. Os cristãos devem ser não apenas puro, mas viver em uma pureza que seja vista por todos. Amém. Não adianta querer simplesmente ser puro e não viver nessa prática todos os dias. Quando nós buscamos essa vida de santidade, essa vida de pureza, essas contendas automaticamente são afastadas do nosso meio. A nossa boca não vai ser usada para proferir murmurações, maldições, palavras negativas, contendas. Porque eu tenho buscado constantemente uma vida de deleite no Senhor, uma vida de busca constante, de oração, de meditação. Aleluia. Quando a palavra do Senhor ela começa a penetrar nos nossos corações, tudo que é de ruim tem que sair. Amém. Tudo que é de ruim começa a sair, porque não existe espaço. Não tem como conviver a palavra do Senhor com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, com palavras ruins. A palavra do Senhor ela tem poder de tirar tudo isso, de limpar.
Amém, eu creio. Os Aleluia. salvos não vivem contenda devido à falta de amor de uns para com os outros. A contenda se torna algo frequente e presente no seio da igreja. Talvez nós venhamos nos perguntar, olha, por que tem havido tantas contendas? É simples, tem faltado amor. Tem faltado amor nos nossos corações, tem faltado amor no coração da igreja. Quando o amor ele entra nos nossos corações, essas coisas ruins começam a sair. Em nome de Jesus. Se preencha, queridos, da palavra do Senhor, de amor, de gratidão. E você vai ver que essas coisas não vai estar em seu coração. E quando elas chegarem perto de você, você vai saber combatê-las. Você vai Amém. falar, olha meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que essa situação caia por terra. Olha meu querido, vamos resolver isso agora, vamos orar, vamos repreender isso. Essa é a nossa atitude como a igreja do Senhor. Não dá espaço para que essas contendas possam encontrar algo ali no nosso meio. Tanto as murmurações como as contendas, elas deixam no mundo uma marca negativa do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas têm ficado para o Evangelho, ficado endurecida, tem ficado perplexa, porque simplesmente nós temos falhado. E aqui, como essa live está em público, eu quero pedir perdão como corpo de Cristo. Se algum dia, você que está nos ouvindo, se você nunca adentrou a igreja, se você não é cristão, se algum dia algum exemplo como esse te escandalizou, eu peço perdão. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho veio para restaurar o ser humano. O Evangelho veio trazer dignidade para o ser humano. O Evangelho veio trazer uma perspectiva de futuro. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Evangelho veio trazer essa luz no fim do túnel. Existe luz no fim do túnel. E essa Aleluia. luz é Jesus Cristo. Olhe para Ele. Veja o exemplo dele. Siga Ele. Não deixe que essas contendas, que esses exemplos negativos venham tomar conta do seu coração, porque os salvos, os verdadeiros convertidos em Cristo Jesus, eles não vivem uma vida de murmuração, eles não vivem uma vida de contenda. Quem pratica essas coisas são essa geração perversa. É uma geração que não tem temor, é uma geração que não tem prazer no Senhor, não tem prazer em viver uma vida digna. Um outro ponto é que os salvos são luzeiros no mundo. Glória O versículo 15 nos fala o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandeceis como luzeiros no mundo. Os luzeiros que o apóstolo Paulo está apontando nesse versículo são marcados para serem irrepreensíveis. São marcados pela pureza. Aleluia, Jesus. Pureza, queridos. A igreja do Senhor, ela precisa ser reconhecida no mundo como uma igreja pura. Aleluia. Pura, uma igreja pura e sincera, sem máculas. Uma igreja pura não significa que nós não venhamos mostrar para o mundo que nós também somos fracos, que nós também temos pecados, que nós também temos coisas para serem reparadas no decorrer da nossa caminhada. Sim, o significado de pureza não tem nada a ver com ser uma pessoa perfeita. É uma pessoa que constantemente está buscando viver uma vida limpa, uma vida onde o pecado não te atrai, o pecado não é o sentido da sua vida, não é o rumo da sua vida. Amém. Os luzeiros aqui apontados pelo apóstolo Paulo são marcados
por serem irrepreensíveis na pureza e sinceros. Os luzeiros não se corrompem, mesmo vivendo em uma geração corrompida. Não siga um exemplo dessa geração. O exemplo de Daniel é um exemplo muito claro a respeito disso. Olha, eu estou vivendo no meio da Babilônia, mas eu não vou me corromper com as práticas. Eu não vou me corromper com a comida, com a bebida. Olha, me traga aqui os legumes, eu vou comer isso daqui. Olha, Daniel, você vai ficar fraco. Não, a minha força não consiste nisso. A minha força consiste em ter a presença do Senhor. Mesmo que tudo isso me falte, a presença do Senhor, ela me é suficiente. Amém, aleluia. Que possamos buscar viver, que essa geração não venha nos corromper as nossas práticas. Mas pelo contrário, assim como o Romanos nos fala, que venhamos mostrar pela renovação da nossa mente, venhamos renovar dia após dia, e que essa geração venha ver essa renovação que Cristo tem feito diariamente nas nossas vidas. Os luzeiros precisam resplandecer a luz de Cristo no mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ficar em casa sem luz. Naqueles momentos quando tem um apagão. É algo desesperador, é algo, você fica apavorado, porque você não sabe para onde ir. Você não tem um norte, você não tem um rumo. E quando de repente você acende uma vela, você acende aquelas luzes de emergência, parece que algo novo acontece, parece que você traz alegria, porque você consegue ver o que você está fazendo. Você consegue ver a direção, você consegue ver o rumo. Os luzeiros, esse é o papel que Cristo entregou para a sua igreja. É dessa forma que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como luzeiros. As pessoas precisam olhar para a igreja do Senhor, e quando eu falo a igreja, eu falo você, eu me incluo nisso, a igreja, o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, nós, como a igreja do Senhor, precisa resplandecer essa luz. Amém. As pessoas precisam olhar para a igreja do Senhor e ver esse baluarte, essa luz que resplandece e mostra o caminho. A luz no fim de um túnel, nós precisamos exalar essa luz, exalar esse perfume, esse bom perfume de Cristo. Nós precisamos marcar essa geração. Muitas pessoas andam na escuridão, porque nós estamos como sendo luzeiros em locais errados. Estamos sendo luzeiros em locais errados. Se você pegar uma sala onde tem 3 lâmpadas ali clareando, eu não preciso colocar uma outra lâmpada ali, porque aquele local já está claro. Aquele local já está claro, eu preciso procurar outros locais para que eu possa mostrar dessa luz de Cristo. Amém. Talvez nós estamos iluminando muito um local só, estamos esquecendo. E quando eu falo um local só, eu estou falando da igreja, o quadrado ali, as paredes. A igreja do Senhor, ela foi empurrada para o mundo. De uma forma muito abrupta, a igreja foi empurrada para o mundo. Cristo sempre estava mostrando que o local da igreja resplandecer essa luz não é nas 4 paredes, é no mundo. Então essa pandemia nos empurrou para o mundo e falou, olha, resplandeçam. O mundo tem essa luz, resplandeça. O que eu tenho feito, o que Jesus Cristo tem feito na sua vida. Não é ser sal no saleiro, nem luz debaixo do alqueire. Olha, o sal ele veio para dar sabor, não é para ficar simplesmente ali dentro do saleiro, preso. Se você pegar lá uma carne, vamos pensar num churrasco, né? E você pegar o sal e deixar simplesmente ali parado dentro do saleiro e não jogar na carne, não vai ter um efeito, querido. O sal não foi feito para ficar preso no saleiro.
E a luz não foi feita simplesmente para ficar presa ali debaixo do alqueire, debaixo daquela proteção. Ela foi feita para iluminar. Amém, aleluia. Foi feita para trazer sabor. A igreja do Senhor, você como a igreja do Senhor, você que está me ouvindo nesse momento, você como corpo de Cristo na sua casa, você precisa trazer sabor para o seu vizinho, para a sua vizinha. Você como corpo de Cristo na sua casa, precisa trazer luz para o seu vizinho, para a sua vizinha. Aleluia. As pessoas no seu condomínio, as pessoas na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, precisam notar que você é uma pessoa salva por Cristo, que você recebeu essa salvação de graça, que você tem o dever de mostrar que existe algo maravilhoso em estar debaixo da graça de Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Seja sal, queridos. Seja luz. Amém. Desenvolva a vossa salvação diariamente na sua vizinhança, no seu círculo de amizade, no seu círculo de WhatsApp, no seu círculo familiar, aquele seu irmão, aquele seu filho, o seu esposo, a sua esposa que não conhece o Evangelho. Você tem um papel fundamental de apresentar a Cristo, de apresentar o verdadeiro e genuíno Evangelho. Aleluia. O Evangelho que veio redefinir o homem, o Evangelho que veio trazer significado à existência do homem, o Evangelho que veio mostrar para o ser humano que existe uma luz no fim do túnel. Amém, glória a Deus. Estamos vivendo nos dias de hoje com pandemia, com gafanhotos, é uma série de coisas acontecendo diariamente, mas nós não venhamos nos perder a nossa fé. Que essas circunstâncias, que esses momentos não venham destruir a nossa fé. Que sejamos como um coqueiro plantado, onde as suas raízes estão estendidas e elas buscam água no mais profundo. E os ventos batem e sacodem e não são capazes de derrubar, porque ela está firmada, ela está alicerçada, as suas raízes estão agarradas. Não permita que as dificuldades, que os problemas, que as aflições venham apagar essa luz, venham tirar esse sabor do sal que Cristo colocou na sua vida. Em nome de Jesus. Que você continue sendo um luzeiro, que você continue sendo sal. Mostre a diferença aonde você está. Amém. Aonde você está hoje, Cristo te plantou como um profeta dele, Cristo te plantou uma igreja neste local. Talvez, e essa perspectiva, tem até um meme falando sobre isso, de que nós saímos da igreja, então a igreja fechou, nós estamos perdidos. Não, Cristo ele plantou uma igreja em cada lar. Aleluia. Existe uma igreja hoje aí na sua casa e que essa igreja seja um referencial para outras vidas. Amém, Jesus. Que através da sua casa, da sua família, da sua vida, outras pessoas venham conhecer o Evangelho. De Jesus. Os salvos são luzeiros no meio do mundo. Versículo 16 nos fala o seguinte, mais um ponto: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo está falando. Os salvos, eles preservam a palavra da vida. Os salvos, eles não murmuram. Os salvos não vivem uma vida de contenda. Os salvos, eles são luzeiros no meio do mundo. E os salvos, eles preservam a palavra da vida. Não existe salvação sem uma profunda admiração, respeito e devoção pelas sagradas Escrituras. Amém.
Não existe, querido, não tem como nós nos apropriarmos dessa salvação que Cristo tem depositado nas nossas vidas, se nós não temos uma paixão, se nós não conseguimos nos deleitar nas suas sagradas escrituras. Não existe salvação sem essa admiração, sem esse respeito, sem essa leitura. E aí eu vou usar o termo religioso. Nós precisamos ler a Bíblia religiosamente. Continuamente, diariamente, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos debruçar sobre a Bíblia. Porque ela vai nos mostrar de que forma nós podemos lapidar essa nossa salvação, de que forma nós podemos desenvolver essa salvação. Assim como Paulo exorta a Timóteo em sua segunda carta, os salvos precisam entender que a palavra de Deus é inspirada por ele e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção na justiça. Amém. A palavra do Senhor, ela tem várias funcionalidades, não é simplesmente derramar bênçãos sobre as nossas vidas, não é simplesmente nos fazer bonitos, lindos, maravilhosos, não, é nos corrigir, é nos ponderar, é tratar as nossas arestas, é cortar aquilo que é de negativo, é nos lapidar, é nos preparar, é nos capacitar para ser justos. A palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus. Ela tem poder, queridos. A palavra do Senhor tem poder. Então, leia a Bíblia, se debruce. Nós falamos isso no início. Não tem como, não existe uma forma melhor de nós tirarmos esses pensamentos, essas aflições dos nossos corações, que não seja nos debruçando sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Os salvos precisam perseverar na proclamação da palavra e na fidelidade da mesma. A palavra da salvação, o Evangelho, precisa estar nos nossos lábios todos os dias. Pregue o Evangelho em todos os momentos, pregue em casa, pregue no trabalho, pregue na sua família, no WhatsApp, pregue o Evangelho. A única forma das pessoas conhecerem a Cristo é por meio da sua palavra. Glória a Deus. Palavra original usada para preservar, foi usado na cultura secular para oferecer vinho ao hóspede, né? No original, os filipenses deveriam oferecer o Evangelho ao mundo moribundo, à geração perversa, porque somente por meio do Evangelho podemos oferecer vida abundante e eterna para essa geração perversa. Só por meio dessa palavra, assim como antigamente no original a palavra significa preservar, foi usada para levar o vinho a um hóspede, que possamos fazer isso diariamente, levar o precioso Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, que estão precisando. Olha, queridos, a demanda é grande demais. E o Senhor tem depositado da sua palavra, da sua salvação em nossos corações, não simplesmente para que venhamos guardar ela presa aqui. Nós temos um tesouro. Cristo nos entregou esse tesouro. E o que nós temos feito com esse tesouro? Eu gostaria que você se perguntasse nesse momento, o que você tem feito com esse tesouro? Passe para as pessoas que estão à sua volta. Mostre o trabalho maravilhoso que Cristo fez na sua vida quando Ele te resgatou. A sua vida é um exemplo claro de que a palavra do Senhor tem poder de transformar a vida de um ser humano. Amém. Glória a Deus. Mostre a sua vida. Deixe que as pessoas vejam em você esse referencial.
O último ponto que eu quero destacar, como os salvos desenvolvem essa salvação diariamente, está nos versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vocês, eu me congratulo. Assim também, vocês também têm a mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Os salvos, eles se alegram com os frutos. O apóstolo Glória a Paulo Deus. estava se alegrando. Olha, eu estou me alegrando com os frutos que vocês têm desenvolvido. O apóstolo Paulo estava alegre, pois poderia chegar diante do grande dia do Senhor e mostrar os seus frutos de uma vida piedosa, onde ele teve êxito no desenvolvimento da sua salvação. O apóstolo Paulo, ele podia chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, olha os meus frutos, Pai. Olha o que eu fiz, Senhor, olha aqui, Pai. O Senhor depositou um precioso tesouro em minhas mãos, e esse tesouro eu não fiquei retido simplesmente para o meu benefício, mas eu transformei, eu mostrei isso para a vida de outras pessoas. Olha esses frutos, Senhor. Esses frutos, eles glorificam o seu nome. Esses frutos, eles dignificam o teu nome, Pai. O que nós iremos apresentar ao Senhor? Quais são os frutos que nós temos dado dessa salvação que o Senhor tem depositado em nossas vidas? Uma árvore que não dá frutos, ela simplesmente tem que ser cortada e lançada fora. Ela não presta para nada. Não adianta nós estarmos dentro da igreja, sermos cheios de palavras, de orientações do Senhor, sermos lapidados pela palavra e não estarmos conseguindo frutificar. Não existe, queridos. Uma boa árvore, ela dá bons frutos, ela frutifica. Se nós estamos plantados junto dessa corrente de águas vivas, essa corrente, as nossas raízes estão sugando essas águas, a nossa árvore tem que produzir frutos dignos dessas águas. Glória a Deus. Está plantado junto dessas águas, nós precisamos frutificar. Paulo estava alegre porque ele poderia chegar diante do Senhor e apresentar os seus frutos. Como será que nós iremos nos apresentar diante de Deus? De que forma nós iremos chegar diante de Deus? No dia de Cristo, você terá a alegria de apresentar a Deus os seus frutos do trabalho? Será que você vai ter alegria de falar, assim como o apóstolo Paulo fala: olha, Senhor, vê lá os filipenses, eu consegui impactar a vida deles, Pai. Olha aqui, eles mudaram o rumo da sua vida, eles mudaram a sequência natural da sua vida que essa geração tem conduzido. Pessoas foram marcadas, pessoas foram transformadas. Desenvolva a vossa salvação. De que forma? Não murmure. Não seja uma pessoa que vive em contendas. Seja como um luzeiro, resplandeça. Preserve a palavra da vida, a palavra do Senhor. Porque naquele grande dia, Jesus Cristo vai ver os frutos da sua maravilhosa obra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Não a nós, mas ao nome do Senhor. Aleluia. Desenvolva a sua salvação. Viva de modo digno do Evangelho. Viva uma vida pura. Uma vida de retidão, uma vida de gratidão. E eu tenho certeza que as pessoas à sua volta
vão agradecer, vão glorificar ao nome do Senhor. Você recebeu um precioso tesouro. Não esconda isso, queridos. Espalhe isso. Proclame isso. Mostre para as pessoas como é maravilhoso servir ao Senhor. Não é simplesmente, não é fácil. Não é fácil. Servir a Cristo não é viver uma vida simplesmente só de bênção, de sabor de mel. Desculpa usar essa expressão, mas não é viver simplesmente uma vida de sabor de mel. É uma vida difícil, uma vida de aflições, é uma vida constante de dificuldade. Assim como todos que estão debaixo do sol estão vivendo. Mas o diferencial de viver com Cristo é dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, obrigado porque eu tenho o Senhor na minha vida. Obrigado porque o barco tem balançado, o vento tem soprado todo o tempo sobre a minha vida, mas eu posso dobrar os meus joelhos e conseguir contar com a tua presença, depositado sobre as nossas vidas. Desenvolva essa salvação, queridos, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu círculo de amizade. E você vai chegar lá na frente e contemplar os maravilhosos frutos dessa vida de retidão diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te fortaleça todos os dias nessa vida de busca constante pelo Senhor e no Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Palavra abençoada. Amém. E alimentou certamente, de um modo especial. O Senhor falou o coração de cada um de nós aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido. Eu posso falar Cidinho, né? Para mim, Cidinho. Sim, claro, claro. E quero agradecer também a presença de todos aqui conosco. Hoje nós temos 2 mestres aqui, hein? Você viu? Eita, Pastor Jesus, Samuel misericórdia. Carnavino e o Wilson Guimarães. Misericórdia. Glória a Deus. Nos sentimos honrados com a presença deles, porque é sempre Amém. bênção aprender, sempre temos algo novo a aprender de Deus, através da vida desses amados, né? Amém. E eu louvo a Deus porque você também, assim como eu, é fruto desse meio. E graças a Deus pela sua vida e pela sua família linda que o Senhor permitiu, que você tem construído a cada dia pelo esforço, pelo seu esforço, mas pela sua fé e perseverança em Deus. Amém. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero, antes de encerrar, agradecer ainda a presença de todos que estão aqui conosco, a Júlia, o Odair, meu aluno, a Deus, a Nádia, a José Antônio, a Patrícia Paula, bem-vinda, viu, querida? Bom ter você também aqui conosco, saudades de você. O Wagner, Fabiano, também aluno, a Renata, Maria Juliana, a pastora Sulamita, também uma bênção, e o Luciano e os demais irmãos que eu já tinha citado. Deus abençoe ricamente as suas vidas e nós vamos neste momento orar para estar encerrando. E eu quero deixar também com vocês um pedido de oração ainda para algumas pessoas. Temos essa lista de pedidos da Helena, que é aquela bebê de 2 anos que está tratando de câncer, de linfoma, está agora para iniciar a 3ª sessão de quimioterapia. A Benedita, com 86 anos, com Covid, e o Lázaro também, um senhor que precisa de oração, o Antônio, meu tio, que também está com câncer, Ana Dorildes, uma amada, também precisa de oração, Tiago, que tem Covid, a Cauana e a Vitória, 2 jovens, e também a todos aqueles que estão hospitalizados com Covid ou com algum tipo de enfermidade, além de todos os profissionais da saúde que têm atuado arduamente, cuidando, estendendo o seu horário, tendo um tempo desgastante, que Deus esteja renovando e guardando a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, oremos neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso,
Nós somos gratos, Senhor, por este culto especial, por este banquete preparado, Senhor, a cada um de nós nesta noite, com a sua presença, através da vida do seu filho Nuncides. Ó Pai querido, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, e que possamos abrir mão, Senhor, do eu, de todo nível de murmuração, de toda prática que nos afasta do Senhor, e que possamos investir no nosso ministério, fazendo diferença, trazendo sabor à vida das pessoas, que possamos ser luzeiros de fato, caminhando, Senhor, dentro do seu querer. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma semana rica de presença do nosso Deus, de força, de oração, de perseverança, sabendo que lá na frente estamos na terra prometida. Tome posse dessas promessas, porque todas as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Um grande abraço, meu querido. Fiquem na paz. Um beijo na Charlie também, no nosso lindeza de Arthur. Amém? Deus abençoe, viu?